Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada para vocês nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 22 de dezembro de 2025. Peço que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, que seja essa palavra fortalecimento ao seu coração. Clube de membros do canal, botão assinar, e aqui em cima, se o Senhor tocar no seu coração para semear nesse ministério. Vamos para a nossa leitura? Juízes, capítulo 12, versículos número 4, diz assim: Então Jefté e os filhos de Gileade tomaram os vales do Jordão contra os efraimitas. E sucedeu que quando algum fugitivo de Efraim dizia, deixa-me passar, os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu efraimita? E dizendo ele não, eles diziam, fala pois a palavra Shibolete. Porém eles diziam Sibolete, porque não conseguiam pronunciar corretamente. Então assim o tomavam e os degolavam junto aos vales do Jordão. Meus irmãos, o texto aqui é um texto bem diferente, né? E um texto diferente que fala de uma situação inusitada, mas que aconteceu na Bíblia, né? A tribo de Efraim era uma tribo numerosa, era uma tribo influente, porém uma tribo arrogante espiritualmente, né? E eles queriam participar da glória da guerra, mas sem participar da batalha. E esse texto aqui ele fala um pouco sobre quem quer honra sem submissão, sabe? Acaba sendo exposto, acaba sendo envergonhado, acaba passando por maus bocados. Efraim tinha tudo para ser uma bênção e não foi, né? E o texto revela que nem todo mundo que tem o nome de Deus, que carrega o nome de Deus, pertence ao Senhor. Anda em conformidade com o Senhor. Anda em conformidade com o Espírito Santo. Muitos hoje carregam, né? A palavra diz, tem nome de que vive, mas está morto. Inclusive essa é uma crítica da carta de João, uma das igrejas, né, lá de Apocalipse, das igrejas da Ásia Menor. Né? Tens nome de quem vive, mas está morto. Então a tribo de Efraim aqui, ela carregava o seu estandarte, tinha ali um passado de glórias, um patriarca expoente, que era filho de José, mas era uma tribo que tinha apostatado, né? E o texto ele fala de uma coisa que acontecia, que todas as vezes que os gileaditas eles tomaram ali o Val do Jordão, né? E quando algum efraimita que eles estavam lutando, os da tribo de Efraim contra os gileaditas, os da cidade de Gileade, então toda vez que um efraimita passava o Val do Jordão, eles perguntavam se é efraimita e eles diziam não. E aí eles mandavam pronunciar a palavra Shibolete, como se fosse chiclete, né? Shi. Eles não conseguem falar, eles não conseguiam falar, eles falavam Sibolete. A pronúncia deles era diferente, eles eram pegos na pronúncia, né? Então essa pronúncia errada da palavra Shibolete não é só palavra, aqui é um simbolismo, né? Uma tipologia sobre marcas de identidade, sabe? Que revelam a origem, que revelam o alinhamento, que revelam a identidade. E todas as vezes que eles falavam Shibolete, que eles não conseguiam falar, eles falavam Sibolete, eles revelavam quem eles eram. Então, olha que coisa interessante, né? Deus ele usa algo tão simples como a pronúncia de uma palavra para poder mostrar como que há uma diferença, né, entre o verdadeiro povo de Deus e aqueles que, embora carregassem o nome, não estavam andando em retidão com Deus. Hoje, existem algumas coisas que elas servem como identificação, né, para poder entendermos se realmente a pessoa serve ao Senhor ou não, se a pessoa tem um alinhamento com Deus ou não. Eu acho que o primeiro ponto, o Jordão como um lugar de separação. Porque o Rio Jordão na Bíblia, ele não é apenas um rio. Ele é um lugar de passagem, ele é um lugar de transição, ele é um lugar de definição, né? E ele é um lugar que fala de processo, porque eu sempre tenho dito, o nome Jordão significa aquele que se humilha, aquele que desce, aquele que se abaixa. Então, quem não passa pelo processo, né, o processo de verdade, esse aí não está pronto. Esse não está pronto para atravessar para o outro lado, esse não, tem que passar pelo Jordão, tem que descer o Jordão, tem que se humilhar. Então, acho que uma das primeiras coisas que nos faz reconhecer alguém em Cristo é a intimidade com Deus. Não é instrumentalidade com Deus, não é porque ele prega no YouTube, não é porque ele canta, ela canta, ele é profeta, isso, não, nada disso. Isso é instrumentalidade, é a intimidade. Embora a intimidade seja algo íntimo, obviamente, ele é algo que se manifesta através das palavras, através das atitudes,
A árvore se conhece pelos seus frutos. Então, quem não desceu o Jordão, quem não vive uma experiência, quem não passou pelo processo, isso fica nítido, irmão, nítido. Então, havia essa diferenciação, né? E é claro que a palavra, né, shibolete, né, a pronúncia, a palavra shibolete, que era a forma correta, e aqui a gente vai fazer a distinção entre a forma correta e a forma errada. A forma correta era shibolete, como se fosse chiclete, né, e a forma errada era cibolete, né, que era a forma que os efraimitas falavam. A palavra shibolete, ela significa espiga, abundância, ela significa, de uma forma assim direta, há uma interpretação, algo que passa pela mão de Deus. Como a espiga de milho, ela tinha que ser, né, retirar ali os milhos ali da espiga, era algo que passava pela mão de Deus. Então, shibolete tipifica alguém que foi moldado, que passou pelo Jordão, que desceu, que viveu humilhações, mas se humilhou debaixo da mão de Deus e foi moldado por essa mesma mão, sabe? Moldado pelo processo. Esse aprende a falar, e a falar diferente, porque eles tinham um padrão deles de falar, os gileaditas, né? E Gileade era marcada pela cidade do bálsamo, da cura, né? Então é a presença de Deus, é o lugar da cura, o bálsamo de Gileade, o lugar da presença de Deus que nos fortalece. Tá vendo como tudo vincula a questão de intimidade, de identidade que eles tinham, os gileaditas? Então hoje não adianta, as pessoas dizem, não, é porque eu sirvo a Deus, eu sou crente, eu sou cristão, eu também leio a Bíblia, eu também, né, vou para a igreja. Isso não quer dizer nada, irmãos. Hoje nós entendemos, há uma identidade. Então que a gente não venha entrar nesse engodo de pensar porque eu estou indo para a igreja, porque eu sou usado, porque eu estou usando, né, terno e gravata, porque eu estou pregando, porque eu estou... Isso não quer dizer nada. É muito além disso. Tem muita gente falando de cibolete. Shibolete é a palavra do quebrantado, é a pronúncia do quebrantado. Já cibolete, a língua, ela denuncia a origem, sabe? Os Efraim não conseguia falar chi, eles falavam si, né? Então, não era um problema da linguagem, né? Era um problema que a gente pode trazer como identidade, uma questão de identidade. Na identidade cultural deles ali não foi desenvolvida a forma de falar, é que nem o carioca puxa muito, o S nosso é chiado, né? Estrela, o pessoal brinca, a gente não repara, mas dentro da nossa identidade quanto Estado, nós falamos assim, puxando o S, né? Chiando o S. Então, da mesma forma, eles tinham uma identidade que estava neles, entranhado. Ainda que eles quisessem fingir ser outra coisa, uma hora ou outra se revelava quem eles eram de verdade, sabe? Quem conhece a palavra, mas não foi quebrado por ela, uma hora ou outra mostra realmente que é só teoria, que é só fachada, sabe? Não é algo profundo, não é algo real. Então, era uma pequena palavra, mas que denunciava realmente aquilo que era a identidade, né? A pronúncia, ela revelava a pessoa, o interior, né? A linguagem, ela denunciava ali o alinhamento, né? E por que Deus permitiu algo tão duro, irmãos? Porque Deus não mistura processos. Deus não honra soberba. Efraim era uma tribo que não aceitava processo, era uma tribo extremamente soberba. E Deus, principalmente, ele separa aquilo que é falso, que é aparência, que é fake, daquilo que é verdadeiro. E isso é separado onde? Nos vales do Jordão, sabe? Só passa quem pertence. Não passa quem finge pertencer. Não passa. Só passa quem pertence. Então, na prova, né, é a semente que cai na terra árida. Cresce rápido, mas logo morre, porque não tem raiz. Então, na prova, a prova ela separa. A prova é uma peneira. Né? Separa realmente quem tem intimidade. Então, Deus está levantando um tempo, meus irmãos, em que eu vejo que não basta ter aparência de crente, não basta falar de Jesus, não basta ter discurso bonito, não basta estar na moda de ir para a igreja e tal, aquela coisa toda de redes sociais, não. Não basta a fotinha da mídia da igreja, no perfil, não, frasezinha bonita na bio, não. É quem fala do jeito certo, é quem tem uma identidade. Tem gente no processo, mas sem quebrantamento. Tem gente que está no ambiente, mas não tem transformação. Tem gente que quando atravessa não tem identidade. Hoje, se o Senhor nos pedir para falar, o que vai sair da nossa boca? Que seja shibolete. A palavra, a voz do que está quebrado. Nos pés do Senhor. O que desceu o val do Jordão.